Olá você que assiste ao meu canal de Excel aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Jardiel Flaus, eu sou especialista nessa poderosa ferramenta e trago aqui para vocês hoje mais um vídeo sobre fórmulas e funções, desta vez aplicadas às datas no Excel. Nosso objetivo vai ser calcular o quinto dia útil de cada mês. Como podemos fazer este cálculo? Inclusive também levando em consideração aqui a nossa tabela com feriados, que são fundamentais, e que interferem diretamente nesses cálculos. Bem, nós teremos aqui dois cenários. O primeiro deles vai ser baseado em duas células, onde a gente vai discriminar o nosso mês, de maneira que, nesse caso, abreviada, seu texto, seu nome abreviado, e também o ano. E um segundo cenário, que talvez seja até mais comum, que será baseado em uma data de referência. Olha só, eu tenho aqui, tanto no primeiro cenário quanto no segundo, um cálculo feito para evidenciar o quinto dia útil de novembro de 2022, estando aqui de fato em ambas situações. Para a gente conferir, eu deixei aqui pronto já um calendário, que inclusive foi feito com a função sequência, e se você quiser acessar o vídeo que mostra passo a passo a sua construção, vai passar aqui agora acima um card, tá? Para te conduzir até esse vídeo. A gente vai fazer tanto o calendário de um certo mês, quanto também do ano por completo. E você pode inclusive baixar essa planilha para poder ter acesso ali a calendários perpétuos. Você pode escolher o ano e ele pode gerar para você indefinidamente. Perfeito? Então aqui a gente consegue conferir. Teremos aqui sempre na cor vermelha a nossa data calculada e teremos aqui a letra F indicando o feriado. Perceba nesse nosso cenário aqui que o quinto dia útil foi o dia 8. O primeiro dia útil foi uma terça-feira, o segundo foi a quinta, já que o dia 2 foi o dia de finados, está aqui já devidamente registrado em nossa tabela de feriados. E o terceiro dia foi o dia 4, a sexta-feira. A gente vai ter então o quarto dia útil, que é a segunda, dia 7, e o quinto dia útil, que foi ali a terça-feira, corretamente calculada. Perfeito? Então, todas as nossas soluções aqui serão fundamentadas na função dia-trabalho. Como é habitual, eu vou então agora passar para o arquivo em branco para a gente explicar as nossas fórmulas e também as suas características e particularidades. Pois bem, nossas soluções aqui serão fundamentadas na função dia-trabalho. Por quê? Olha só, ela retorna o número de série da data, ou seja, a data, antes ou depois de um número especificado de dias úteis. Ou seja, é tudo que eu preciso. Eu vou me basear em uma certa data para projetar 5 dias úteis e obter uma data final, uma data útil, um dia útil, que vai ser o quinto dia útil, a partir daquela data inicial, tá? Esta função, pessoal, ela tem como característica já tomar como base que os fins de semana são sábados e domingos. Então, para mim, já está adequado isso. Eu não preciso aqui utilizar a função dia-trabalho international, que permite que nós possamos customizar os nossos fins de semana. Tá? Então, dia-trabalho já é suficiente para o nosso fim. E aí, pessoal, dia-trabalho, ela requer 3 argumentos: data inicial, dias e feriados. Feriados, a gente vai passar aqui um intervalo de células com as nossas datas de feriados. Aqui não se faz necessário a descrição de cada feriado, se é um dia ali de finados, se é, por exemplo, um dia referente ao 1º de maio, enfim, não precisa descrever. Nós precisamos apenas passar aqui, neste argumento, as datas, tá? Dos nossos feriados. Bem, esse vai ser o terceiro argumento. O segundo argumento vai ser dias. Aqui eu vou colocar o número 5, porque eu quero 5 dias úteis, a partir da minha data base. Mas, pessoal, todo o nosso problema aqui vai ser o primeiro argumento. Por isso que eu vim descrevendo os argumentos do final para o começo. Porque os dois últimos são fáceis, né? Não tem nem o que fazer, na verdade. Se você tiver ali os feriados já relacionados, tá tranquilo. E dias vai ser 5, porque eu quero o quinto dia útil. Mas aqui a minha data inicial tem um grande segredo aqui, na verdade, é uma grande preocupação, que é a gente escrever aqui alguma expressão, alguma fórmula que informe o último dia do mês anterior. Este último dia, de fato, tem que ser a última data, independente dela ser dia útil ou não. Então, se eu quero tomar como base aqui um cálculo para novembro de 2022, eu tenho que informar 31 de outubro de 2022, que foi a minha última data, tá? Do mês anterior ao mês aqui tratado, no meu problema. Se eu quiser fazer aqui um cálculo para janeiro de um certo ano, aqui no primeiro argumento
de dia trabalho, eu tenho que informar 31 de dezembro do ano anterior. E assim, eu vou ter que trazer, né, esses dados de maneira automática. Como que eu posso trazer a minha data do mês anterior? Bem, no Excel, a gente pode fazer isso de várias maneiras, tá? Uma maneira inicial, pessoal, seria a seguinte, eu vou fazer aqui fora. Se a gente utilizar aqui a função data-valor, eu posso concatenar o meu mês ali, que está como um texto, né, como nome, juntamente com o ano. Eu vou ter o resultado que vai ser 1º de novembro. Então, eu já obtive a primeira data do mês base. Então, simplesmente eu posso aqui subtrair 1. Olha só. Eu vou ter a última data do mês anterior. Então, dessa forma, eu já consigo pegar isso aqui e colocar dentro da função dia trabalho. Eu vou recortar aqui e vou fazer a minha fórmula. Dia trabalho, pede a data inicial, que tem que ser a última data do mês anterior. Eu vou colar a minha fórmula, que traz a última data do mês anterior, tá? E aqui, olha só que simples, coloco 5 porque eu quero 5 dias úteis e eu vou informar aqui o meu intervalo de feriados, já devidamente colocados aqui, né, como tabela. Olha só, já tive ali o resultado, foi o dia 8, ele está aqui em vermelho, eu já posso conferir e sei que ele é o 5º dia útil, tá? E aí agora uma fórmula alternativa. A gente pode, pessoal, também converter isso aqui em uma data válida sem a função data-valor, meramente com um artifício matemático. Se eu venho e concateno esses dois itens, olha o que eu vou ter. Eu vou ter um texto, tá? E aí, se eu isolar isso aqui, eu continuo tendo a mesma coisa e eu posso simplesmente, olha só que interessante, subtrair 1. Olha o que eu vou ter aqui. O resultado esperado. Então, aqui nessa fórmula, pessoal, a gente pode trazer simplesmente isso, que vai substituir este primeiro argumento com data-valor. Ou seja, se eu fizer aqui um comparativo, eu posso ter apenas isso aqui agora e não precisar da função data-valor. É curioso, né? Mas acaba sendo bem útil. Então, eu vou fazer o seguinte, para que eu traga a fórmula que está acima, eu vou utilizar o atalho Ctrl F. Ela vem para mim já em edição e simplesmente eu elimino aqui, olha só, minha função data-valor, teclei Enter, olha só, mesmo resultado. Vamos aqui fazer simulações 2025, tá? Como aqui eu não tenho essas datas, eu posso colocar, né, os feriados daquele ano. Eu vou colocar aqui somente aquilo que é de novembro, que vai interferir no cálculo. Vou colocar aqui 2025 e aqui também 2025. Poderia usar também aqui o atalho Ctrl U para substituir. Olha só, foi o dia 7. Vamos conferir? Olha, primeiro dia útil, segundo, terceiro, quarto e quinto. Perfeito? Então, a princípio aqui, os nossos cálculos estão funcionando perfeitamente. Perceba também que o dia 2 de novembro de 2025, que é o dia de finados daquele ano, não interferiu porque caiu no domingo, tá? Ou seja, não teve nenhum efeito aí no nosso cálculo para alteração. Eu vou desfazer isso aqui com Ctrl Z várias vezes para poder ter o cenário simulado no começo. Vamos lá, 2022, novembro. Perfeito. E aí, pessoal, nós podemos ter também uma segunda situação em que vai ser informada uma data de referência. Até para poder manter aqui a coerência dos dados, eu coloquei uma fórmula que pega o que está lá acima e transforma em data, justamente fazendo a mesma coisa que eu fiz, né? Que foi aqui com a função data-valor. Se eu quisesse simplesmente concatenar os meus dados e ter a minha data sem a função data-valor, eu poderia somar 0 ao final, que daria o mesmo resultado. Então vamos lá. Como que eu posso fazer isso aqui? Vou utilizar a função dia trabalho. E aí vocês perguntam, é somente eu pegar a minha data base aqui, de referência, e subtrair 1, que eu vou ter o dia 31 de outubro. Isso está correto. Porém, se a gente está passível de informar alguma data aqui de novembro que não vai ser do dia 1º, ou de qualquer mês, né, que não seja dia 1º, isso vai gerar erro. Eu vou fazer aqui a minha solução com a data sendo do dia 1º. Olha só, o resultado está perfeito. Porém, se eu informo aqui de repente uma data que foi, sei lá, 20 de novembro, olha só, eu vou ter um erro. Então, eu preciso de um artifício para garantir para mim que eu sempre tenha, né, a minha data informada ali em dia trabalho, como sendo data inicial, a última data do mês anterior, independente da minha referência aqui. Se você tiver certeza, tá, que vai informar sempre o dia 1º de cada mês, então já pode ficar à vontade. Faz aqui a subtração
coloca 5 e os feriados. Vai ficar perfeito. Se você não quiser correr esse risco, entendendo que pode ter datas de referência que nem sempre serão no dia 1º, então você precisa de um artifício diferente aqui, tá? Então, qual vai ser esse artifício? Bem, a gente vai utilizar aqui a função fim-mês. Por que a função fim-mês? Com base em uma certa data, a gente pode retroceder um mês e teremos a última data do mês anterior. Olha só aqui, 31 de outubro. E aí, qual que é o diferencial? Se eu colocar aqui 25 de novembro, ainda assim ele vai trazer a última data do mês anterior. Então fica para você analisar. Se você tiver certeza que vai sempre ter uma data do dia 1º, ótimo. Faça ali a subtração simples e vai dar certo. Caso contrário, então, não corra esse risco, utilize a função fim-mês. Eu vou então aqui pegar esse trecho, tá, que eu fiz, e eu vou colocar aqui, porque ele vai trazer sempre a última data do mês anterior. Olha só, já tive o resultado. E aqui agora, no segundo cenário, nós podemos trazer também essa última data do mês anterior, independente de a gente ter aqui uma data de referência que vai ser do dia 1º sempre ou não, podemos trazer com a função data. Função data, ela pede o ano e eu vou dizer que é o mesmo ano da minha data de referência ali. Ela pede o mês e eu vou dizer que é o mesmo mês também. E eu vou dizer que eu quero o dia 1º, sempre. Então, dessa forma, eu vou gerar ali sempre o dia 1º da minha data. Olha só, deixa eu colocar já aquilo que eu tinha, né? Data-valor, concatenando mês e ano. Pronto. Olha só, 1º de julho, eu posso ter aqui 1º de abril e assim por diante. Então, se eu tenho essa data, que é o dia 1º, subtraio 1. Pronto, vou ter a última data do mês anterior, que é tudo que eu preciso de fato, né? Para gerar aqui os cálculos. Então, esse trecho aqui eu vou copiar, tá? Já vou deletar também. Aqui eu utilizo o Ctrl F para que ele traga a fórmula que está acima. E aqui, em vez de fim-mês, eu vou utilizar a função data. Pronto. Perceba aqui, então, pessoal, resultados equivalentes. E aí, por fim, se você quiser, você pode pensar, e de repente, se a gente tiver aqui o mês de maneira escrita por extenso, com todos os caracteres, não somente 3 caracteres. Bem, vai dar certo também. Eu vou aqui pegar o nome abril, tá? Vou até copiar aqui, arrastar para baixo para ter mais dados. Eu vou colar lá na célula. Olha só, perceba que o Excel entende o nome por completo também, não gera erro aqui para a gente. Eu só consegui burlar aqui a minha validação de dados porque eu colei. A validação de dados é eficaz para a digitação, mas se você faz uma colagem, de fato ela vai acabar aceitando. A menos que você utilize algum artifício como VBA, né? Para isso. Então, isso aqui já deu certo. Para finalizar, mesmo aí, cabe um comentário interessante. Se você tem ali o seu mês discriminado como número, por exemplo, maio, o mês 5, então, será que a fórmula vai dar certo? Eu vou colocar aqui os números de 1 até 12 para a gente ver, né, o que vai acontecer. Olha só, eu apertei Ctrl para poder arrastar e gerar a minha série numérica. Se eu não apertar Ctrl, eu vou basicamente ali, né, repetir o número. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui esse 5 e eu vou colar. Olha só, eu tive erros aqui, né? Erros completamente. Então, pessoal, aqui, se você quiser, você pode otimizar todas as fórmulas que você fez. Como que vai, então, funcionar isso? Bem, aqui é bem simples. Em vez de eu concatenar apenas o mês e o ano, eu coloco uma barrinha também no meio. Olha só, vai dar certo isso. Pronto, já deu certo. E se eu voltar a utilizar o nome do mês de maneira abreviada, olha, não vai dar errado. Ele vai funcionar perfeitamente. E se eu quiser também colocar o nome por completo, vou colocar aqui abril, copiei e colei. Vai dar certo. Ou seja, a gente meio que chega numa fórmula definitiva para todos os cenários. O mês de maneira textual, abreviada ou por extenso, ou ainda ele informado como número inteiro, de 1 até 12, que teremos os nossos resultados. Tudo bem até aqui? Enfim, cabe mais uma dica aqui
que é uma otimização? Nós vimos há pouco que com a função data, nós podemos gerar aqui o dia 1º do mês, para na sequência subtrair 1 e obter a última data do mês anterior. Porém, pessoal, olha que interessante. Se a gente não discrimina o dia 1º como o dia de nossa data, e a gente deixa aqui em branco, o que equivale a colocar o número 0, o Excel já vai gerar aqui com a função data, tá? A última data do mês anterior. Olha que interessante. Então, eu posso aqui otimizar esta minha fórmula e não subtrair o número 1. Aqui eu vou omitir o argumento e nós teremos o mesmo resultado. E eu lembro, você pode agora clicar aqui no primeiro link da descrição para ingressar no nosso canal. Lá eu coloco sempre conteúdos em primeira mão, inclusive os arquivos que eu crio aqui nos vídeos ficam lá depositados para você baixar, para você estudar, para você treinar ou também para você utilizar diretamente, se você entender que isso já cabe, né, para ser uso diário. Perfeito? Abraço forte para vocês e até mais. Tchau, tchau.